Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando o quarto dia da novena em honra ao Divino Espírito Santo. Então queremos mais uma vez rezar, pedir ao Espírito a sua luz na nossa caminhada. Mas hoje, antes da gente rezar a novena do Espírito Santo, gostaria de dizer algo sobre o Espírito. O Espírito Santo está presente em toda a história da nossa salvação. Toda a história da salvação está permeada pela presença do Espírito Santo. Desde os primórdios, princípio da criação, quando o Espírito Santo parava sobre as águas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, até na oração da igreja no livro do Apocalipse, o Espírito e a esposa diz, vem. Apocalipse 22, versículo 17. Ele se manifesta progressivamente em suas ações, nas personagens em que age, nas instituições do Antigo Testamento, até a plenificação em Cristo e na Igreja. O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho. Por isso a sua obra, que permeia o universo e a história, é descrita na Escritura com linguagem simbólica. São símbolos que já estão presentes no Antigo Testamento, mas cujo significado pleno nos é oferecido no mistério de Cristo e da Igreja, para a qual convergem. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 694 a 701, oferece-nos uma belíssima teologia do Espírito, a partir dos seus símbolos. Ele nos apresenta, a água, símbolo da vida, que no batismo jorra para a vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 4 a 14. É a unção penetrante e perfumada que consagra os sacerdotes, os profetas e os reis, mas especialmente Cristo, que é o ungido, o Messias. Lucas 4, 18 a 19. O qual torna participantes da abundância do seu Espírito os seus fiéis que recebem a unção santa. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo de 20 a 27. Depois, outro símbolo do Espírito é o fogo, que manifesta a força do amor que purifica e consome. Jesus veio batizar com o Espírito Santo e fogo, diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 16. O fogo que Cristo quis trazer ao mundo, Lucas, capítulo 2, versículo 49, o que foi difundido sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Depois, outro símbolo do Espírito é a nuvem luminosa, A nuvem luminosa da glória de Deus. Está no livro do Êxodo, no capítulo 24, os versículos 18. Depois, no capítulo 33 de Êxodo, nos versículos 9 e 10, que cobre com sua sombra e revela a face de Deus. Nuvem que acompanha as manifestações de Deus no Antigo Testamento e que desce sobre a Virgem Maria na encarnação e a revelação como tenda santa da morada de Deus. Lucas 1, capítulo 35, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35.
que envolve Jesus, Moisés, Elias e os discípulos no Monte Tabor, na Transfiguração, Lucas 9, 34 a 35. Depois o Espírito Santo é apresentado também com outro símbolo, é o selo, que deixa a marca de Deus. Cristo carregava o selo de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 27. A imagem de Cristo que nos batizados é sinal total de pertença a Ele e de configuração a Ele. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, e na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Depois, outro símbolo, outro sinal, é a mão de Deus que pousa sobre as pessoas para lhes transmitir a força divina. O Verbo e o Espírito são as duas mãos do Pai. Santo Irineu dizia isso. Mas é também o dedo de Deus, símbolo do poder de Deus com o qual Cristo realizou a sua missão. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Com o seu dedo, Deus escreveu as tábuas da lei. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Agora ele escreve no coração dos fiéis com o Espírito, não dos fiéis com o Espírito, mas como numa carta, os preceitos da nova aliança, que já foram inseridos, não em um coração de pedra, mas em coração de carne. Conferir Jeremias, você pode olhar aí Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e versículos 32. Depois, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E outro sinal, outro símbolo do Espírito é a pomba, da qual o Espírito assume a forma no batismo de Jesus, que desce sobre ele e sobre ele repousa. Mateus, capítulo 3, versículo 16. São João, evangelista, capítulo 1, versículo 32 a 33. E revela a proteção do Pai sobre o seu Filho amado como uma nova criação e evoca a pomba, libertada por Noé após o dilúvio. Gênesis, está em Gênesis 8, versículo 8 a 12, que carrega o ramo de oliveira como sinal da reconciliação da nova aliança. Então, está aí, esses símbolos do Espírito, essa teologia do Espírito, apresentada para nós pelo Catecismo da Igreja Católica, nos números 694 a 701. Então, você pode estar aí pegando o seu catecismo e dando uma olhada, lendo, aprofundando um pouco mais. Então, vamos rezar hoje, esta novena. É o quarto dia da novena do Espírito Santo. Nós necessitamos pedir o Espírito. Jesus pediu aos apóstolos que esperassem em Jerusalém. E depois que ele ascende aos céus, os apóstolos vão para o cenáculo e ali com Maria, a mãe de Jesus, eles ficam em oração à espera do Espírito Santo. Mas Jesus tinha dito antes que o Espírito Santo seria dado a quem pedisse, Jesus quer nos dar uma efusão do seu Espírito constantemente. Por isso precisamos entrar em um grande cenáculo na nossa vida. E esse tempo de preparação para o Pentecoste, para a vinda do Espírito Santo, é um tempo de um cenáculo, no qual devemos suplicar a luz do Espírito. Então vamos iniciar a nossa oração nesse quarto dia da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas
e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Criador. Visita o espírito dos que são teus. Enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criastes. Nós te chamamos o defensor, o dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção de graça. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem enchendo-nos com tua luz, com tua graça. Vem, Espírito Santo. Vem, dom de Deus. Vem transformando nossas vidas, nosso ser, nossos corações. Vem, Espírito Santo. E agora vamos rezar esta oração de consagração ao Divino Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Divino Espírito de luz e de amor, eu vos consagro a minha inteligência, o meu coração e a minha vontade, todo o meu ser, no tempo e na eternidade. Que a minha inteligência seja sempre dócil às vossas celestes inspirações e à doutrina da Santa Igreja Católica, de que sois guia infalível. Que o meu coração seja sempre inflamado de amor de Deus e pelo próximo. Que a minha vontade seja sempre conforme a vontade divina e que toda a minha vida seja uma imitação fiel da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem com o Pai e convosco sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Permanece em nossas vidas, em nossos corações. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem, Espírito Santo, tu és promessa divina, enche-nos com tua luz. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, promessa divina. Encha-nos com tua luz. Vem, Espírito Santo. E vem, Espírito, vem pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra tirada do Catecismo da Igreja Católica, no número 683, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Carta aos Gálatas. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo
é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É ele que nos precedeu e suscita em nós a fé. Pelo nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecido no Filho, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja. Guardemos essas palavras do Catecismo no nosso coração. Então, como eu te disse, vai lá olhar na parte do Catecismo da Igreja, onde fala sobre o Espírito Santo. Seria interessante, tem uma teologia muito bonita, o Catecismo da Igreja Católica, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, que o Senhor o abençoe nesse quarto dia da novena. Eu queria pedir-te uma gentileza, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, e depois também, para que o canal possa avançar mais, você possa dar o seu joinha aí, tá bom? Então, que Deus abençoe você, abençoe sua família, e nos encontramos depois no quinto dia desta novena. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Infundi, Senhor, sobre os vossos fiéis, suas casas, suas vidas, suas famílias, a luz do vosso Espírito Santo. Encha-os com a efusão do Espírito Santo. E, Senhor, toca todos aqueles que clamam a Ti, pedindo a graça e a luz do avivamento na fé. Reaviva os corações, encha com vossa luz. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.